Me diz aí, qual foi o seu maior medo quando você era criança? Os seus medos, assim como os meus e o de qualquer criança, podem ter sido parecidos e também reais. Medo de ficar longe dos pais, medo deles irem embora, medo de se perder, medo de ficar sozinho. Ou talvez podem ter sido medos imaginários, do pesadelo que faz despertar no meio da noite, do bicho-papão, da cuca, do lobisomem, do homem do saco. A origem desses diferentes medos estavam dentro ou fora de cada um de nós. Os anos passaram e os medos geralmente permanecem, mas mudaram de configuração, né? No entanto, medo de adulto pode ser tão assustador quanto o de criança. Não importa a idade. As pessoas sentem medo. Eles podem ter maior ou menor intensidade. Alguns deles nem todo mundo se dá conta que sente. Ou até mesmo esconde, omite, disfarça. Mas eles estão lá. Você tem consciência sobre quais são os seus medos? Sabe de onde eles surgiram e como lidar com eles? Será que entre esses medos que você sente, está o medo de envelhecer? Para entender um pouco mais sobre isso, fica comigo até o final desse vídeo, que esse é o tema da nossa conversa de hoje. Fala galera prateada, Gustavo aqui. E vamos para mais um episódio do seu, do meu, do nosso canal, Os Prateados. Um espaço para quem tem coragem de aprender a encarar o medo de envelhecer. Dizem que coragem não é necessariamente o oposto de medo. Coragem é a capacidade de agir apesar do medo. Coragem é ter medo, mas fazer o que precisa ser feito. Então, com medo ou sem medo, vamos adiante. Sim, sejamos honestos, envelhecer dá medo. Porque, acima de tudo, temos medo daquilo que não conhecemos. Isso, como eu já te contei aqui, desencadeia todo um ciclo que nos põe despreparados frente ao processo que é envelhecer. Assim, entendendo que é o medo que deflagra esse despreparo, surge a questão principal do nosso episódio de hoje. Afinal de contas, o que é o medo? Durante a evolução, os seres humanos primitivos enfrentaram ameaças ambientais e predatórias. E o medo foi um dos fatores que contribuiu para a sobrevivência e adaptação dos nossos antepassados. O medo desencadeia uma série de reações fisiológicas e comportamentais, conhecidos como resposta de luta ou fuga, que preparam o corpo para lidar com situações de perigo iminente, aumentando o foco, a vigilância, acelerando o ritmo cardíaco e liberando hormônios como a adrenalina. Aposto que você já viveu ou ouviu histórias de pessoas que fizeram coisas inacreditáveis em situações extremas. O que motivou essas pessoas provavelmente teve origem no medo, seja ele de perder a própria vida ou de alguém que você ama. Com isso, você já entendeu que o medo é uma emoção ou uma resposta àquilo que chamamos de ameaça percebida, que pode ser consciente ou inconsciente, sendo que essa resposta é acompanhada por alterações fisiológicas e também cognitivas. Agora, para entender como surge o medo, precisamos ir em busca de como surgem as nossas emoções e sentimentos. Para a psicologia e a neurociência, as emoções são experienciadas no corpo. Os sentimentos, por sua vez, eles surgem quando a emoção que experimentamos é compreendida e traduzida pela razão, ou melhor, pela cognição. E assim essa experiência, antes sentida no corpo, pode ganhar um nome. Nesse contexto, a palavra, o nome que damos às coisas, é fundamental. Muito provavelmente, você já teve uma sensação física a qual você não conseguia identificar, dar nome. Lembrei. Sabe aquele incômodo, aquele abafamento? Eu já ouvi muito isso no consultório. As pessoas geralmente tentam explicar essas experiências através do corpo, com gestos, né? E gesticulam, porque a emoção é sentida no corpo. É uma emoção que ainda não foi reconhecida. Isso fica mais claro quando a gente pensa no desenvolvimento de uma criança. Quer ver só? Imagina aí a cena. Uma mãe com seu bebê de poucos meses de vida, a criança sente um incômodo na região ali da barriga. E a reação que ela tem é um choro. Ela começa a chorar. A mãe, ao perceber aquele desconforto da criança, começa um diálogo. O que foi? Você tá com fome? Tá com fome, né? Ela olha o relógio e aí ela lembra que tá na hora de mamar. Pronto. Satisfeita, a criança para de chorar.
O tempo passa e essa cena se repete incontáveis vezes. Com isso, a criança aprende que aquele desconforto que ela sente ali na região da barriga se chama fome. Então, crescendo, ela começa a falar e na próxima vez que o incômodo vier, ela vai dizer: mamãe, fome. E é assim que a gente vai dando nome às coisas, às emoções, às sensações e sentimentos. Fome, sede, frio, dor, tristeza, raiva, medo. Por isso é que a gente precisa dos nomes das coisas. Precisamos dar nomes aos sentimentos, porque as emoções que prosseguem desconhecidas não deixam de existir e continuam nos afetando de forma que muitas vezes nem percebemos, gerando respostas que não entendemos e podem muitas vezes nos colocar em situações de sofrimento. Aliás, esse é um dos grandes papéis da psicoterapia. Ela nos ajuda a dar nome e compreender aquilo que a gente está sentindo. Você concorda que o fogo foi e é essencial para a nossa sobrevivência? Mas ele tanto pode ser um aliado quanto um inimigo, né? Pode nos aquecer, mas também pode nos queimar. Como foi que você aprendeu que não deveria brincar com fogo? Provavelmente quando criança, algum adulto deve ter lhe dito: vai fazer dodói, não mexe aí, tem fogo, vai se queimar, vai fazer xixi na cama. E na base de cada uma dessas frases, qual era a emoção que você acha que estava sendo despertada em você? O medo. Mas claro que nem todo mundo precisou se queimar para entender que o fogo não era brinquedo. Da mesma forma, você não precisa chegar à velhice para entender que a sua forma de lidar com o seu envelhecimento está diretamente relacionada ao seu medo de envelhecer. É o entendimento sobre o medo que acompanha o processo de envelhecimento que vai nos possibilitar aprender a lidar melhor com ele. Por consequência, tê-lo como nosso aliado. Assim como o fogo, o medo nos dá limite, mas também pode nos manter vivos. Viu só como o medo é uma emoção importante e essencial a todo ser humano? Agora você já sabe como ele surge, qual é o seu papel e como de maneira geral ele nos afeta. No próximo episódio vamos falar com mais detalhes sobre o medo de envelhecer, o que causa esse medo e como podemos lidar melhor com ele, para que o envelhecimento seja encarado como um processo natural que pode ser vivido plenamente como deve ser. E para a gente alcançar mais prateados e construir um novo envelhecer, já deixa seu like, compartilha com seus amigos e familiares, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Abraçaço e até o próximo!